Este vídeo é a minha interpretação de parte do conteúdo do livro Guide to Aquatic Trout Foods, do Dave Whitlock. Você já parou para pensar por que um peixe ataca uma isca artificial? Intuitivamente, você já sabe que a isca imita um alimento da natureza. Por isso que antes de atar uma mosca, é importante conhecer o alimento real. No livro, o autor classifica os tipos de imitações, ou moscas, em 4 grupos: sugestiva, impressionista, realista e exata. Mas eu tomei a liberdade de simplificar em apenas 2 conceitos: imitação sugestiva e realista. Sugestiva é a mosca que lembra o alimento que está imitando. Pode ser um streamer sintético, um gafanhoto de EVA, uma mosca seca e assim por diante. Já as moscas realistas são verdadeiras obras de arte que imitam com fidelidade a realidade, chegando a enganar o próprio pescador. Existe um terceiro grupo de moscas que não é mencionado como conceito de imitação, simplesmente porque não se parecem com nenhum alimento real. São chamados de atratores ou attractors, como sliders, poppers e woolly buggers. Agora você vai ficar de queixo caído quando eu te disser que, na maioria dos casos, as moscas mais eficientes são as sugestivas e as atratoras. Isso porque apresentam mais naturalidade na água, já que as realistas são atadas com materiais mais estáticos, deixando a isca meio engessada, se é que você me entende. E agora vem o pulo do gato, os 5 elementos de imitação ou atração em uma mosca. São eles: tamanho, ação, textura, forma e cor. O tamanho contempla o comprimento, a largura e a altura de uma mosca. Destas medidas, o comprimento costuma ser o mais importante. E para te explicar melhor, eu vou desenhar um gráfico. O eixo X aqui de baixo representa o quão importante é caprichar no comprimento da mosca em relação ao alimento natural. E o eixo Y é o tamanho da mosca. Eu vou posicionar poppers, streamers e até terrestriais aqui em cima. São alimentos onde os indivíduos na natureza têm muita variação de tamanho, como peixinhos, roedores, gafanhotos, besouros, crustáceos e por aí vai. Em contrapartida, para imitar insetos pequenos é mais importante caprichar no comprimento das moscas, especialmente quando se trata de insetos aquáticos. O segundo elemento é a ação, e logo pensamos no trabalho da mosca na água e qual a vibração causada por ela. Os peixes têm uma linha lateral que funciona como um sensor, detectando a pressão da água e qualquer movimento próximo. Algumas moscas podem emitir mais vibrações do que outras, como é o caso dos eficientes streamers para dourado, Andino Deceiver e Dourado Muddler. Outro fator importante relacionado à ação das moscas é a apresentação. Se deve ser sutil ou abrupta, apresentada na margem ou embaixo de uma árvore, se deve emitir algum som ou ser silenciosa. E neste ponto, a linha e o líder têm grande influência, tanto na apresentação quanto na profundidade de trabalho da mosca. O terceiro elemento é a textura, que vem a ser a característica física de uma superfície, se ela é lisa, rugosa, macia, áspera, ondulada, perceptível ao olhar ou tato. Como a visão do peixe pode não ser muito boa e ele não tem mão para palpar a mosca, eu logo penso na primeira sensação dele ao colocar a isca na boca. Vou te dar como exemplo essas moscas que têm basicamente o mesmo formato, mas texturas completamente diferentes, pois foram atadas com materiais distintos: pelo, EVA, plástico, chenille com EVA e lã. Qual dessas texturas enganaria melhor uma tilápia de pesqueiro, por exemplo? Às vezes, 1 segundo a mais que o peixe fica com a isca na boca faz a diferença entre uma fisgada e uma escapada.
O quarto elemento de imitação é a forma. Calma, calma, eu não estou falando da sua forma física, e sim da silhueta da isca. O desenho de perfil em que se seguem apenas os contornos da sombra projetada pelo objeto ou pessoa. Lembra daquele fim de tarde olhando o horizonte contra o sol, onde a gente reconhece tudo o que se vê apenas pela silhueta, sequer identificando detalhes ou cores. O peixe é assim também e pode atacar a isca apenas observando o contorno dela. E por fim, o quinto elemento é a cor. Você já deve ter ouvido que as cores primárias, azul, amarelo e vermelho, misturadas geram milhões de outras cores. Na verdade, o olho humano é capaz de enxergar mais de 10 milhões de cores. E muitas delas estão disponíveis para o atado, em fibras, penas e outros tantos materiais coloridos. Mas nada disso importa se não tivermos o ingrediente fundamental para refletir as cores. E este ingrediente é a luz, ou a falta dela, gerada pelo aumento da profundidade. Estudos mostram que as cores vão deixando de ser perceptíveis com o aumento da profundidade. Em média, o vermelho deixa de ser perceptível aos 5 metros, o laranja aos 8, o amarelo aos 15, o verde aos 25 e o azul aos 35 metros. Claro que no fly, normalmente pescamos em locais mais rasos do que 5 metros, mas é importante considerar que, quanto mais turva a água, mais ela vai bloquear a luminosidade e, por consequência, reduzir a percepção das cores. Um fato que me chamou a atenção aqui foi em relação ao verde, fazendo jus àquela famosa frase do Lefty Kreh: "If ain't chartreuse, it ain't no use", que em livre tradução significa que, se não for chartreuse, não adianta. Ainda no elemento de cor, atenção para o brilho, que além do efeito de escamas e da própria estrutura física do alimento, sugere bolhas de ar, dando vida e movimento para a mosca. E a transparência no atado, conferindo translucidez, muito presente em uma variedade de alimentos. 2 erros muito comuns no atado são exagerar nos materiais e imprimir na mosca uma ação diferente da realidade, seja por consequência do atado ou do recolhimento em si. E agora algumas considerações finais. Lembre-se de identificar o alimento natural antes de atar e escolher a mosca. As moscas podem se parecer ou não com o alimento real. Quando ela for uma imitação perfeita, chamamos de mosca realista. Quando ela se parece um pouco com a realidade, é uma imitação sugestiva. E quando ela não se parece com nada, chamamos de atratora. O peixe será atraído por um ou mais dos 5 elementos de imitação: tamanho, ação, textura, forma e cor. Procure descobrir qual destes elementos foi o principal gatilho para a sua captura, ou a falta dela. E mesmo se fizer tudo errado e não tiver a menor ideia de por que o peixe atacou a sua isca, lembre-se que os peixes são criaturas enigmáticas e podem atacar por curiosidade ou irritação. Obrigado por assistir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.